Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como o pastor Geraldo falou, eu sou lá da Igreja Batista Atitude, sou pastor membro lá, né? Uma igreja bem relevante, não só para a Barra da Tijuca e Recreio, é uma igreja relevante em quase uma boa parte de Jacarepaguá. E a gente tem visto o mover de Deus ali, naquele lugar. A igreja tem uma creche em que acomoda muitas crianças, mas são crianças, filhas de casais que precisam trabalhar e não têm onde deixar. São crianças que passam ali fazendo as suas atividades normais, mais alimentação, e os pais não pagam nada. Nada. Igreja relevante é assim. Ela procura ver as necessidades do local e atende. Não só por causa de uma creche, que é mais relevância de desejar ardentemente uma vida salva, uma vida de um vizinho, uma vida de um filho, de um parente, de um sobrinho, de um neto. Salvação é importante, irmãos. E a Igreja Batista Atitude, ela prega isso com seriedade, muita seriedade. Mas vamos lá ao que viemos fazer hoje, que é pregar a palavra de Deus ministrado pelo Espírito Santo. Diga para o irmão do seu lado aí, ó, olhe para ele e diga: você está vivendo uma guerra hoje? Essa guerra acaba hoje em nome de Jesus. Essa guerra acaba hoje em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, por onde nós passamos, aquilo que nós olhamos, a gente pode ver guerras. Tudo quanto é tipo de guerra. A gente pode estar vivendo guerra dentro da nossa casa. Se a gente sai da nossa casa, a gente pode ver guerra no bairro, a gente vê guerra em Israel, a gente vê guerra em tudo quanto é lugar. Estou errado naquilo que eu estou falando? Parece que essa palavra caminha ao nosso lado. É guerra de visão diferente. É a guerra quando nós vemos um homem se atracando com outro homem. É uma guerra quando a gente vê uma mulher agarrando outra mulher. É guerra por quê? Nós não concordamos com isso. Então, uma guerra entre nós. Há uma guerra que nós travamos todos os dias. Há aquela guerra da dúvida que nós temos. Guerra por quê? Porque muitas das vezes Deus quer nos direcionar para um lado e nós guerreamos querendo ir para um outro lado. Então, estou certo em dizer que nós, muito provavelmente, vivemos essas guerras todos os dias de nossas vidas. São guerras contra nós mesmos, guerras contra Deus e guerras contra as pessoas. São guerras. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, abra aí a sua Bíblia em Mateus. O primeiro versículo é Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 41. E logo depois nós vamos para Tiago, 4, de 1 a 12. Mateus diz assim, versículo 41. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos para Tiago agora. Tiago, capítulo 4. Do versículo 1 até o 12. Amém?
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Irmãos, eu acredito, de forma bem veemente, bem verdadeira, que todos nós vivemos guerra. Todos nós, vez ou outra, vivemos guerras. Quem é cristão, quem é filho de Deus, quem tem o temor do Senhor, quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com a obra, vive uma guerra. Não tem como ser de outra forma. Travamos guerra quando somos confrontados na sociedade, travamos guerras quando estamos na igreja, travamos guerra quando nós estamos em família, travamos guerra quando estamos no nosso trabalho, travamos guerras interior. São guerras que vivemos. Ao ligar a televisão, vemos guerras. As guerras parece que fazem parte do nosso dia a dia. Travamos guerra quando usamos a nossa língua para proferir algo que não provém de Deus. Travamos guerras quando estamos vivendo uma situação específica, uma situação de dor, uma situação de lamento, uma situação diferente daquela que nós queríamos estar. Nós travamos guerras. Não tem como muitas das vezes nós achamos que podemos fugir delas, mas quanto mais nós vivemos, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, quanto mais assumimos o compromisso com Cristo, se nós abrirmos os nossos olhos, nós vemos que essas guerras estão aí todos os dias de nossas vidas. E fugir delas parece que é impossível. Não. É possível se livrar delas, mas não é possível viver sem elas. E nós vamos falar aqui sobre 3 guerras que nós enfrentamos. 3 guerras. A primeira delas, irmãos, nós vivemos guerra contra pessoas. Talvez você possa estar estranhando o que eu estou falando, mas muito provavelmente um dia de nossas vidas nós já vivemos uma guerra contra o irmão que está do nosso lado. É verdade ou mentira? Sim ou não? Nós precisamos ser honestos com nós mesmos.
Muitas das vezes, nós nos aborrecemos com o irmão do nosso lado porque ele tem uma visão diferente da nossa. Estou errado, irmãos? Não estou errado. E isso é uma guerra. Quem disse que eu sou obrigado a concordar com uma visão diferente? Mas eu preciso ouvir. Porque ter visão diferente é muito saudável. E aí começa aquela guerra, porque a visão dele é essa, a minha é essa aqui. Ele tem que pensar igual a mim, ninguém tem que pensar igual a ninguém. Nós precisamos apenas ouvir a voz do Espírito Santo e permitir que Ele nos dirija, que Ele faça. Que Ele tome a nossa boca e profira palavras de bênçãos um para o outro. Olha o que diz Tiago 4, versículo 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Queridos, eu vou dizer uma coisa. É muito desanimador viver com uma pessoa ao lado que só vive resmungando, falando mal um do outro. É muito desanimador saber que eu tenho o Espírito Santo do Senhor e a minha língua, a minha boca, ela é usada para falar mal. Ela está sendo usada para hostilizar o outro. Queridos, na igreja onde eu congrego, é uma igreja, a igreja local. São 3 cultos que dão, acho que mais de 4.000 pessoas. Os irmãos imaginam que é o entra-sai de uma igreja de 4.000 pessoas, cada um com uma visão diferente, mas que todos falam a mesma língua? É praticamente impossível isso, porque nós somos seres humanos falhos, não é? Mas sabe por que isso é possível, queridos? Porque todos compram uma visão. Todos veem que aquela visão é frutífera. Por que é frutífera? Porque aquela visão faz o reino de Deus crescer. Aquela visão está sendo usada para salvar vidas. Então, se eu estou dentro de uma visão, eu não tenho como ter um objetivo diferente. Eu não tenho como falar de coisas diferentes, porque eu estou dentro dessa visão. Visão que agrega, visão que faz crescer, visão que dá um compromisso com Deus, visão que dá o entendimento e o compromisso que nós precisamos ter com o Filho de Deus. E todos os dias. Uma visão, irmãos, que faz nós acordarmos de manhã e antes de nós nos alimentarmos, começar a falar com Deus. Uma visão que nos ensina um diálogo profundo e honesto com o Espírito Santo de Deus. Quando eu me ocupo com essa visão, eu não tenho tempo mais para nenhuma outra coisa, que não seja o crescimento do reino, que não seja o meu crescimento como filho de Deus, que não seja o crescimento da igreja do Senhor. Essa guerra, irmãos, pode ser uma pedra de tropeço para o crescimento. Eu posso estar sendo usado como pedra de tropeço para que o reino de Deus não venha crescer, caso eu viva essa guerra de não falar a mesma língua. Eu preciso entender isso. Se eu quero crescimento, se eu quero salvação para o local onde eu estou inserido, eu preciso falar a mesma língua.
Se eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer com que outras pessoas vejam o que Deus fez na minha vida e que eles almejem estar no mesmo patamar espiritual que eu não posso ser usado como pedra de tropeço. E a língua, muitas das vezes, ela pode fazer isso. É por isso que João, capítulo 17, 21, João, capítulo 17, versículo 21, fala lá sobre unidade. 17, 21. Olha o que diz lá. A fim de que todos sejam o quê? Um. Repitam comigo. A fim de que todos sejam um. De novo. A fim de que todos sejam um. Pode existir pensamento diferente, sim, é saudável, mas todos precisamos ser um, com uma visão. Uma visão. Uma casa com 4 pessoas. Todos têm uma visão diferente, mas se nós queremos o crescimento desta família, nós precisamos ter um entendimento, uma visão, um caminho. Não podem existir 2 caminhos, não podem existir 2 visões. Não pode existir várias coisas no ouvido, tem que ser uma. Tem que ser uma. Tem que ser uma. Para ter o crescimento, tem que ser um. E é isso que Jesus prega. É isso que Ele quer para a vida de cada um de nós. Então, se nós estamos vivendo uma guerra contra as pessoas, isso acaba hoje. Isso acaba hoje na sociedade, isso acaba hoje na sua casa, isso acaba hoje na igreja, e isso acaba hoje com você. Não podemos viver a guerra contra as pessoas. Nós não fazemos guerras. O povo de Deus não faz guerras. O povo de Deus guerreia. É assim, é simples. Não existe o plano A ou o plano B, existe o plano de Deus. Existe o plano que o Espírito Santo já traçou, já indicou o caminho. Então, eu simplesmente sigo. Amém, irmãos? Segunda guerra que travamos. Essa parece para mim a pior guerra. Porque é a guerra contra nós mesmos. Não é contra as pessoas. É a guerra que eu travo contra mim. Olha lá, Tiago, vamos lá. Olha o que diz Tiago, uma parte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A primeira palavra já toca no meu coração e vem como uma pontada. O que ele fala? Infiéis. Não compreendes que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Que guerra é essa contra nós mesmos, irmãos? Que travamos todos os dias. Que guerra é essa que começa, sabe aonde? Em nossos corações. É aquela guerra que, ao ver uma covardia, eu quero fazer uma outra covardia, ao invés de eu eliminar aquilo com palavras de bondura, com um abraço, com amor, com a palavra de Deus. Quem faz justiça é Ele, o único, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não podemos ser justiceiros.
Essa guerra, queridos, ela é cruel. Sabe por quê? Porque quando a gente alimenta essa guerra contra nós mesmos no coração, sabe o que acontece? Ela vai germinar. Ela vai crescer. E se essa guerra contra nós mesmos é uma inveja, se essa guerra contra nós mesmos é um egoísmo, se essa guerra contra nós mesmos é uma divisão, se eu tenho isso no meu coração, ela vai germinar. E aí a palavra de Deus que diz lá que nós precisamos ser um, acabou, porque eu deixei ela crescer no meu coração. E ela vai germinar. E aí essa igreja que fala que precisa ser um, vai sair na rua lutando contra ela mesma. Porque aí ela vai começar a entender que ela precisa fazer amizade com o mundo. E ela não pode. É uma guerra ou não é contra ela mesma? Porque nós sabemos o que nós precisamos fazer. Está aqui a palavra de Deus. Nós sabemos aqui o beabá, a cartilha. E é isso que a gente precisa entender. Nós temos uma cartilha e ainda assim nós guerreamos contra nós mesmos. Quem não já viveu um determinado momento em sua vida que sabia o que tinha que fazer, mas não fez? Que Deus falou que era para fazer daquela forma e não fez? E a verdade não é. Isso é uma guerra contra nós mesmos. Nós vivemos essa guerra quase que todos os dias, mas nós precisamos vencer essa guerra, porque nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Essa guerra já foi vencida. Nós não somos mais o mesmo. Não podemos ser. Nós precisamos aprender a se relacionar de forma pessoal com o Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós. E que esse Deus nos dirige, nos fortalece, nos dá sabedoria para vencer essa guerra que travamos contra nós. Eu digo para algumas pessoas que essa guerra é simples. Por quê que eu digo isso? Porque o Espírito Santo ministra ao meu coração, meus irmãos. Eu aprendi nitidamente a ter esse relacionamento pessoal com Ele. E quando nós aprendemos isso, não tem erro. Não pode ter erro. Ah, mas como eu vou ouvir a voz do Espírito? Leia a palavra. Medita dia e noite nessa palavra. E eu tenho certeza absoluta que quando nós estivermos alguma dúvida, Ele soprará no nosso ouvido aquilo que nós precisamos fazer. É assim. Agora não tem como. Eu acordo, vou trabalhar, fulano está fazendo fofoca, eu estou lá no meio. Fulano está falando coisas obscenas, eu estou lá no meio. Fulano está fazendo uma coisa errada, eu estou lá achando graça, me divertindo. Não. O povo de Deus é um povo separado. O povo de Deus é um povo alegre, mas é um povo que leva a palavra de Deus com seriedade. É assim que tem que ser. É assim que nós precisamos viver. Porque essa guerra está aí para nós travarmos. É a guerra que a gente quer usar palavras, às vezes até sem saber, sabe, irmãos? Eu tenho visto muito isso. Inconscientemente nós vamos usando palavras de maldição, às vezes, para pessoas da nossa própria casa. Essa é a guerra contra nós. Um filho faz alguma coisa errada, nós, ao invés de orientar, aconselhar, maldito!
Meu Deus, eu tenho visto isso. Uma esposa ou um marido que cometeu alguma falha, e aí a gente, ao invés de abençoar, estar do lado, caminhar junto, nós amaldiçoamos. E aí a gente não vê que no mundo espiritual isso entra com força, porque a palavra tem? A palavra tem? A palavra tem poder, irmãos. E por que nós não usamos a palavra que tem poder para proferir palavras abençoadoras para nós mesmos? Tipo, eu sou filho de Deus, eu posso, eu consigo. A palavra de Deus diz que nada vai me faltar. Então, nada faltará. A palavra de Deus diz que eu sou bênção. Nós não proferimos essas palavras, mas precisamos. Porque se nós queremos vencer essa guerra contra nós mesmos, nós precisamos colocar essas palavras no nosso coração. É nutrição. Nós precisamos nutrir a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque quando nós estivermos guerreando, nós já sairemos vencedores, ou melhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. E aí, vem a guerra contra Deus. Os irmãos acham que nós podemos guerrear contra Deus? Sim ou não? Não? Então vamos lá, vamos ver se a gente pode guerrear contra Deus ou não. As guerras contra Deus são toda forma de rebelião com Deus. Certo? Então, se nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos entrando em guerra contra Ele, sim ou não? Então, é possível guerrear contra Deus quando nós guerreamos, nos rebelamos contra Ele. E como nós nos rebelamos contra Deus? Quando eu desejo permanecer com a minha velha natureza. O que é velha natureza para nós? Continuar mentindo, continuar adulterando, continuar roubando, continuar bebendo. Essa é a velha natureza. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Então quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem roubava não pode roubar mais, quem defraudava não pode defraudar mais, quem agia com violência não pode agir mais, porque se eu continuo com a minha velha natureza, eu estou travando uma guerra com o todo soberano, o grande eu sou. E são essas guerras que nós não podemos cair na cilada do inimigo. A nossa velha natureza, queridos, precisa ser crucificada. A nossa velha natureza precisa ser crucificada. Senão, nós estamos guerreando contra o nosso Deus. Muitas das vezes, irmãos, na minha caminhada cristã, eu, já no início de seminário, os primeiros 3 meses de seminário, eu achava que eu sabia tudo. Eu acho que esse é o mal de todo seminarista. E aí eu cheguei na igreja onde eu congregava, Igreja Batista Memorial em Jacarepaguá, e eu achava que o meu pastor era todo errado, só eu era o certo. Tudo que ele fazia, eu fazia melhor. Estou falando de mim, tá, irmãos? Tudo que ele fazia, eu fazia melhor. Até que um dia, o pastor Rui Barbosa me chamou num canto, Jefferson.
eu vejo nitidamente, através das minhas orações, através de eu observar você, através da sua postura com a família, que você muito provavelmente será o pastor dessa igreja. Sabe o que eu fiz, irmãos? Fui para casa chorar de madrugada em minhas orações. Eu gosto muito de orar em madrugada. Porque eu critiquei um pastor, eu só vi erro no pastor, e ele só via as qualidades em mim. Eu estava em guerra. Eu estava em guerra contra pessoas, eu estava em guerra contra mim mesmo, e eu, nesse exato momento, estava guerreando contra Deus também. A partir daquele momento, eu mudei. Eu comecei a ouvir mais, a aprender mais, e a entender uma coisa muito simples na nossa vida. Sempre tem alguém que sabe um pouco mais que a gente e que vai nos levar um pouco mais longe. Sempre tem alguém que vai fazer isso. Então, comecem a olhar, a observar, fazer conexões, sim, por que não? Se é para o crescimento do reino, vamos. Se é para o nosso crescimento, vamos. Irmãos, eu não estou aqui falando sobre essa visão que o pastor Geraldo tem, não. Isso é dele, é ele, Deus e a igreja. Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Só isso. Não combinei nada. Então precisamos entender que nós vivemos guerras. Guerra contra as pessoas, guerra contra nós mesmos e a guerra contra Deus. Vivemos essas guerras. E a gente precisa ser ou ter os olhos abertos para aprender a depender de Deus. É dependência. Se nós queremos passar por essas guerras, nós precisamos aprender a depender de Deus. Muitas das vezes somos orgulhosos, soberbos e queremos caminhar sozinhos. E aí a coisa não funciona bem, porque Deus quer que dependamos deles, enquanto o inimigo quer que nós dependamos de nós mesmos. Deus quer que nós dependamos dele, mas o inimigo, ele quer que nós dependamos de nós mesmos. Quantos dos irmãos já não viveram guerra ou vivem guerras? Levanta suas mãos. Todos. Quantos dos irmãos não querem parar de viver essas guerras? Todos nós queremos. Todos nós queremos. E como nós vamos vencer essas guerras? Simplesmente olhando que a graça de Deus nos dá submissão a Ele, resistência ao inimigo, comunhão com Deus, humildade diante de Deus. Quer vencer essas guerras? Seja submisso. Resista ao inimigo. Tenha comunhão com Deus e seja humilde. Humilde. Guerra contra pessoas, guerra contra nós mesmos e guerra contra Deus. Nós podemos vencer. Nós podemos crescer. Nós podemos superar todos os obstáculos que vêm em direção à nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. E nunca esqueçam que a vida de um cristão, ela não tem vida fácil, mas ela tem um Deus que supera junto conosco, se nós formos humildes, dependentes dele, e guerrearmos contra o inimigo, a gente vence.
a gente vence. Porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.